O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Caríssimos, estamos no 5º domingo da Quaresma, já estamos nos encaminhando para o seu término. E hoje nós podemos tratar de um tema catequético bastante importante. Na verdade, nós estamos bem numa encruzilhada entre filosofia, teologia e sociologia. Podemos pensar em muitas coisas. Podemos lembrar
que desde quando o ser humano tomou consciência de si próprio, de sua história, de suas estruturas organizacionais, sempre lhe assombrou a questão da vida e da morte, sempre lhe trouxe em questionamento de onde viemos e para onde vamos, ou talvez o que estamos a fazer de nossa vida. Uma coisa para nós católicos é certa, e nós não temos o direito de nos fecharmos na caixa desta vida, pois esta vida presente, tal qual a levamos, ela não é a única coisa, ela não é uma caixa fechada, ela se alonga e ela passa por etapas, assim como Lázaro. Lázaro, inclusive, era amigo de Jesus, mas ele foi revivido. Ele recebeu o sintoma da ressurreição. É só uma figura da ressurreição de Cristo. Lázaro voltou a morrer depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Com Cristo ou sina Cristo. Bom, o título desta minha pregação é retirado exatamente do evangelho que acabamos de escutar. Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus. Todos nós estamos acometidos desta doença. Que doença? Doença proveniente do pecado. Então, a igreja, desde o início da quaresma e a cada ano, pedagogicamente, nos insere no itinerário catequético. Vamos nos recordar? O primeiro domingo da quaresma, Jesus encontrou-se no deserto. E lá, passados 40 dias, sentiu fome e encontrou-se com o encardido fedorento. No segundo domingo, Jesus se encontra no Monte Tabor, com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e se encontra com Moisés e Elias. E se faz ouvir uma voz que sai do meio da nuvem: este é meu filho amado, no qual coloco todo o meu bem-querer, escutai-o todos vós. No terceiro domingo, nos encontramos com a mulher samaritana. Por meio dela, os samaritanos reconheceram Jesus e creram nele. Jesus é a água viva, é a água que sacia a nossa sede, é aquele que dá significado a essa nossa dura e nua realidade existencial humana, com os nossos reloginhos correndo, feitos desatinados. No quarto domingo da quaresma, Jesus se encontra com o ceguinho de nascença, lhe dá agora, ele que havia dado água viva, sentido da vida, existe o perigo de perdê-la. O sentido da vida, quem conquista, não fique sentadinho de boa, encontrei o sentido da minha vida, porque escapa pelas mãos, pelos dedos da mão, feito areia ou feita a própria água. Então Jesus abre os olhos ao cego, dá a luz da fé, faz enxergar adiante aquilo que não é captável pela lupa da filosofia. E hoje Jesus se encontra numa situação que nos coloca no chão, o confronto entre a vida e a morte. Caríssimos, o salmo hoje é muito interessante, Salmo 129. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Que oração magnífica! Oração magnífica para quem já está adiantado no seu processo mistagógico, no seu processo de conversão, para aquele que realmente deixou-se perturbar pela palavra de Deus. Não é uma oração para aquele que faz de conta que está vivendo quaresma, que faz de conta
que está fazendo jejum, abstinência e caridade, que faz de conta que reza, que faz de conta que indo à missa enganou o padre. Engana o padre, mas não a Deus. Engana que eu gosto, é? Agora, aquele que levou a sério a sua vida, a sua espiritualidade, a sua amizade para com Deus, apesar dos desatinos da vida, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Cuidado, porque muitas vezes nós, acostumados ao nosso estilo de vida, ao nosso modo de pensar, podemos achar que os nossos clamores, e os nossos temores, e os nossos desamores se tornam conteúdo de oração. E Deus não me escutou, eu fiquei de mal com Ele, vou deixar de ser católico e vou procurar uma bandalheira. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Então, para aí um pouquinho, continua respirando, para aí um pouquinho. Deixe-me ver se eu vou conseguir ajudar vocês nesta manhã. Ao longo desta quaresma, acompanhamos Jesus nos seus encontros baixos, altos, encontros e desencontros, procurando identificá-lo melhor. Quaresma é para isto, é para que eu me reduza, vamos com calma, eu não sou Deus, eu não sei de nada, não sei para onde estou indo, mas alguém foi oferecido a meu favor, procurando identificá-lo, buscando ver de onde saímos e para onde estamos a ir. Percebemos que nossas filosofias são parcas e não atingem o liame da vida e da morte. Ficamos desbaratinados. Basta ver alguém com câncer, faça a experiência de estar ali no leito do moribundo com câncer para você ver o que é aquilo. Faz o teste para você ver, não precisa não, mas se você teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil, você sabe na mente, mas o coração não sabe, e você se reduz à angústia. E aí? Deus não está comigo? Deus não está me escutando? De que está valendo a minha experiência religiosa? De que está valendo meus terços, minhas missas, minhas canções? Meu Deus, eu sou tão amigo do Senhor, o que está pegando? Gente, estamos no 7º e último sinal de Jesus, conforme o Evangelho do magnífico São João. 7º e último sinal é a ressurreição de Lázaro, que aponta para algo maior que ainda não estamos preparados. Não podemos passar, meus queridos, a vida toda achando que estamos vivos, mas no fundo estamos mortos. Não podemos passar a vida toda tentando nos enganar, achando que tem saúde, mas no fundo estamos doentes, febris, ou ainda presos dentro de uma caixinha, uma sepultura fechada a pedra. Há tantas pedras no nosso caminho, enfaixados com tantos dilemas, com tantos problemas, com tantas ilusões e desilusões. Vocês não acham que está na hora de vocês arrebentarem com isso, com a ajuda do Espírito Santo, não? Vocês não são católicos? É importante se questionar hoje, o que está acontecendo comigo? Não é o que está acontecendo com o diácono Acácio ou com o diácono Celso, não. É o que está acontecendo comigo, com você. Colocar-se em primeira pessoa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou fechado dentro desta sepultura? Hein? Pergunte-se. Não podemos passar a vida toda dedicados apenas a salvar uma vida física. Nossa vida física, meus queridos, uma hora ou outra vai conhecer o desatino da doença, uma hora ou outra vai conhecer o seu definhamento, que é a morte. Faz parte da nossa natureza. Mesmo se Adão não tivesse pecado, a nossa natureza conhece o início, o meio e o fim. O pecado de Adão nos cegou para enxergar a continuidade da vida, que passa pelo estágio físico desta criação. Vocês estão me entendendo? Quantas vezes, querendo encontrar soluções para o mundo pessoal, físico,
nos submetemos a uma espécie de psicologismo de fundo materialista ou de mecanismos esotéricos. Queremos encontrar soluções para os problemas físicos e deixamos a nossa alma na miséria. E não precisamos ir longe para notar o quanto somos miseráveis ao deixar a nossa alma nos frangalhos. E quando a igreja fala, para de comer, ah não, padre, vou parar de tomar um suquinho de uva, vou parar de comer um chocolatinho, vou parar porque isso não me dói, passa 40 dias e eu volto a tomar. Vocês estão de brincadeira. Depois vocês falam que vocês se gostam, né? Depois vocês falam que amam a Deus. Gente, eu estou falando desta maneira, mas não é para se sentirem ofendidos não, tá bom? Se alguém se sentir ofendido, eu jogo o microfone. Eu estou falando desta maneira para provocar o brilho de vocês. Mas será que isso não é verdade mesmo? Será que eu não estou fazendo? Meu Deus, o Senhor me ama e eu brinco comigo. Eu não me levo a sério. Até quando eu vou continuar a me levar na brincadeira? E a gente quer o futuro, sim ou não? Quem quer ter um futuro aqui, levanta a mão. Ergue essa mão. Eu quero ter um futuro. Mas agora vai depender, com Deus ou sem Deus. Mas Deus santo, meu Senhor do céu. Bom, meus queridos, vamos mais avante. Jesus era amigo de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, era uma família sem pai e sem mãe, mas tinham o melhor dos amigos. Eu já contei aqui, não vou entrar em detalhes. Eu, quando descobri que Jesus me havia chamado para ser seu amigo, e quando eu aceitei ser amigo de Jesus, minha vida se transformou. Mas eu não posso parar aí, eu tenho que dar o passo seguinte. Não adianta você falar que é amigo de Jesus, não adianta você falar que é católico, você tem que dar o passo da fé. É aqui que está o ensinamento de hoje, dar o passo da fé. Seja amigo de Jesus, mas dê o passo da fé. Ué, padre, Lázaro é amigo de Jesus, quer dizer, Jesus era amigo de Lázaro, e olha só o que Jesus fez. Lázaro ficou doente, né? Foi avisado que Lázaro estava para morrer, mas Jesus não foi imediatamente visitar o seu melhor amigo. Que amigo esse Jesus, né? Puxa, era amigo, puxa vida. Se é amigo, você dá o rim por causa do amigo. E Jesus não foi. Eu não quero ser amigo de Jesus, não. Olha aí, falei tanto para ele, ele não me atende. Olha, demorou ainda. E quando Jesus chega, o bendito amigo Lázaro já está morto há 4 dias. Na mentalidade judaica, depois do 4º dia de morte, na sepultura, não há mais nenhuma esperança, acabou, já era. Poxa vida, esse Jesus, né? Todos eram tomados pelo assombro, dos ossos ressequidos de Ezequiel 37, eu convido você depois chegar em casa, pegar a sua Bíblia lá, os alunos também, pega a sua Bíblia lá, dá tempo, termina de almoçar, antes de dormir, tirar a sonequinha depois do almoço, pega lá, Ezequiel, Antigo Testamento, tá? Ezequiel 37, lê o capítulo inteiro. Porém, assombrados dos ossos ressequidos, somos esquecidos de uma coisa, somos esquecidos do Espírito Santo. E por isso a gente reclama, eu rezei tanto e Jesus não me atendeu. Bando de ossos ressequidos, tudo sequinho. Esqueceram do Espírito Santo que sopra o hálito de vida. Quando o Espírito Santo sopra, ele umedece. Lembra que Jesus fez barro com a saliva para curar os olhos ao cego? É o Espírito de Deus.
Quando a gente esquece do Espírito Santo, a gente é exilado dentro da própria casa. Eu não me reconheço, eu não sei qual é a minha verdade, eu vivo mergulhado na depressão, todo mundo é contra mim, eu sou contra todos. Exílio babilônico dentro do lar é a coisa mais trágica que existe, porque não demos o passo da fé, é amigo de Jesus, mas está seco, feito os ossos. Quando Jesus chega, Marta reclama. Quem é que não reclamaria, né? Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. A gente se identifica, se o Senhor tivesse me escutado, eu não teria pego câncer. É assim que nós cremos, tá? É tudão. Mas, quando Jesus diz que Lázaro ressuscitaria, Marta, a fariseiazinha, né? Olha o espírito de fariseu. Eu sei. Eu fico imaginando ela responder, eu sei, que ele vai ressuscitar, mas lá no último dia. Claro, todo bom judeu sabia da ressurreição do último dia. E não deixa nem Jesus terminar de falar, eu sei. Sabe quando a gente está falando as coisas e a outra pessoa acode e termina o que a gente vai falar? Coisa mais ridícula, a gente tenta explicar e a outra pessoa já está pregando no nosso lugar. Gente, deixa eu terminar de falar, não se adiante ao que eu quero explicar. A gente tenta dialogar, a outra pessoa já está explicando, já está citando Bíblia, já está entornando. Meu Deus do céu, para com ansiedade, escuta, criatura, escuta primeiro, não fica com medo, você não vai perder a sua identidade porque eu estou falando, não. Todo fariseu sabe, decor, e tem esse comportamento de adiantar-se aos outros, adianta tanto os outros que atropela até Deus. Diante disso, Jesus aponta para a boa nova de sua autorrevelação. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ora, meus queridos, a vida biológica terminará, mas o que não termina é a vida espiritual, e é sobre isso que Jesus está nos falando hoje. Nós, ao contrário, nos angustiamos com a possibilidade da morte física, mas nem nos preocupamos com a morte da alma. Isso daqui deveria ser motivo de preocupação. A morte da alma é morte eterna, principalmente quando nós já temos recebido o rudimento da fé, da vida em Cristo pelo batismo. Os discípulos de Jesus, conforme ouvimos, não queriam voltar para Jerusalém, porque eles tinham medo de morrer com Cristo na cruz. E nós temos medo de morrer com Cristo na cruz também. Mas Jesus prossegue: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Quanto que é difícil isso daqui para a gente? Quanto custa para a gente entender? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? E de repente a gente vai no funeral e vê um dito cujo mortinho dentro do caixão. E aí? Confronto, nebuloso, sinistro. Jesus falou uma coisa e eu estou vendo outra. Sabe o que é isso daí? Cegueira. Eu também sou cego, tá? Não estou acusando ninguém não. Vocês pensam que isso é fácil? Se a gente não pregar esse joelhinho no chão, diante do sacrário, se a gente não cansar os olhos de tanto ler a palavra, e não cansar as cordas vocais de tanto orar. Bom, aqui Jesus está falando de sermos dóceis ao seu Espírito vivificador, deixar que Ele nos dê o conhecimento da verdade, e que nós renunciemos a nós mesmos, de querermos forçar o conhecimento ao modo adâmico. Não interessa conhecer, interessa deixar que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. Eu estou indo para a igreja para ter conhecimento, azar teu. Você devia vir à igreja para deixar a vontade de Deus acontecer em tua vida. Quando você deixa a vontade de Deus acontecer do jeito que Ele quer em sua vida, você alcança o conhecimento, mas não porque você forçou a barra,
mas porque foi concedido, porque você se fez humilde. Humildade, ai, virtudezinha terrível essa. Falar de humildade hoje, hein? Hein? Quero ser humilde não. Mas vamos seguir. Jesus diz por primeiro, todo aquele que vive em mim. Então, viver em mim. Não é viver por você mesmo, é viver em mim. E diz em segundo lugar, como consequência do viver em mim, crer em mim. Isso significa aprofundar querigmaticamente a fé e a doutrina da fé. Nós ainda não fizemos isso, nenhum de nós, a maioria de nós não fez, não vou dizer que todo mundo não. A maioria de nós não passou por esse processo, e por conta desse atraso, sofremos as más desenvolturas da vida, mergulhada nas trevas da dúvida, da insegurança e da morte biológica. Marta profere sua fé, depois Jesus diz isso. E esta fé deveria ser também a nossa, pois aqui nesta igreja, todos estão sob uma condição, a de catecúmenos. Por que somos ainda catecúmenos? Porque nós não evoluímos na fé. Mas que nós possamos dizer hoje, com a fé petrina, é a mesma fé de Pedro que Marta vai dizer a Jesus: creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Tu podes pegar lá Mateus 16 depois. Colocado isso, Marta vai chamar a sua irmã Maria, e com delicadeza faz com que Maria queira sair e ir ao encontro do mestre. Maria está ofendida, né? Jesus é amigo e não foi ver o seu amigo Lázaro enquanto ainda podia. Então ela está revoltada, ela está triste, desacreditada. Mas ela vai, porque o modo como Marta falou com Maria, reergueu Maria. E aqui vai um ensinamento. Eu vou terminar essa homilia meio-dia, estou nem aí. Jejum, estamos na quaresma mesmo. Queridos, nós, presta atenção, quando não fazemos o encontro real com o nosso amado Jesus, quem ama Jesus aqui? Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Então, quem não fez esse encontro realmente com Jesus, vai fazer um papel de Marta que não está no Evangelho. Marta encontrou com Jesus, né? Conversa vai, conversa vem, eu creio e o Messias, eu vou lá. Espera aí que eu vou chamar minha irmã, aquela debochada. Ô Maria, Jesus está aí fora, meu. Vai lá falar com ele lá. Para de choro, engole o choro. Você não disse que crê? Para que está chorando aí? Vocês acham que Maria ia ao encontro de Jesus? Desta forma? Aqui eu ensinei mais ou menos. Mas tentem identificar na vida de vocês quantas vezes a gente diz ter encontrado Jesus, comungado a Eucaristia e voltado para casa e para o trabalho com uma escora no pé. Marta foi com tanta delicadeza. Aqui o Evangelho foi mais sintético, mas eu imagino com que amor, com que delicadeza esta Marta, irmã de Maria, chega a Maria e diz: vem cá, vamos lá, o mestre te chama. Não aparece no Evangelho que Jesus te mandou chamar Maria, não, é coisa de Marta. O mestre te chama, ele te espera lá. Que delicadeza. A gente acha que todo mundo tem que saber das coisas, a gente acha que as pessoas têm que adivinhar. Vai com calma. Vamos com delicadeza. Se você se encontrou com Jesus, vai com calma. Se não se encontrou, continue casca grossa. E Maria vai ao encontro de Jesus. Sai correndo, sai com pressa. Já que ele está aí, vão com pressa. E ela também apresenta a mesma queixa de Marta. E Jesus observa, Jesus só bota reparo, que ela e a multidão que estava com ela choravam todos. E Jesus, vendo esta realidade, Jesus se estremece interiormente, fica profundamente comovido. Esta é uma imagem magnífica, este é o centro do Evangelho. Jesus se comove, se estremece
interiormente. E é importante que você saiba disso. Você tem problema na sua vida, eu sei. Você tem dissabores na família, eu sei. Você tem um trabalho que nem sempre é o que você queria que estivesse neste clima. Mas o Senhor tem se estremecido interiormente. Ele tem notado as tuas lágrimas. Ele tem escutado os teus clamores. Não se desespere, coragem. É um Deus que se torna passível, porque Ele assumiu a nossa condição humana, Ele se encarnou, e Ele, com a sua encarnação, Ele ensina o significado da morte. A morte traz em seu invólucro a passagem do efêmero para a eternidade. E se esta morte estiver embebida do Cristo, levará à contemplação bem-aventurada da face de Deus. Tudo passa. Filhos, filhas, não se feche nesta caixinha. Caixinha do malogro no trabalho, caixinha do malogro na família, caixinha da doença que te oprime, caixinha de coisas, obstáculos, ilusões, frustrações, decepções. Se você está em Jesus, e como resposta a Jesus, preste atenção no que Ele está te ensinando. Lázaro, vem para fora. Veja a sequência, observe só. Jesus manda tirar a pedra. Lázaro está fedendo. Melhor não mexer com o que está quieto. Lembra que eu falei para vocês no domingo passado? Jesus mexeu com o que não devia mexer. Deixa conforme está. Quem é que não gostaria de deixar tudo como está? Ah, se tem que se divorciar, não mexa. Briga de casal, ninguém mete a colher. Eu com isso. Vou mexer. Eu, padre. Não mexe com o que está quieto. É? Marta fala, Senhor, já cheira mal, quer dizer, está fedendo, carnicinha. Tira a pedra, primeiro passo, tira a pedra. Segundo, Jesus abre os olhos de volta a Marta. Ela acabara de professar a fé, gente. É igual Pedrão, tinha acabado de professar a fé e já escoou pelos dedos. Jesus abre de volta os olhos. Eu não te disse, se creres, verás. Segundo, então rolaram a pedra. Terceiro, Jesus ora ao Pai. Ele não faz nada por si mesmo, faz aquilo que vê o Pai fazer e intercede pelo povo ao seu redor, porque ali é o último recurso, o último gole, para ver se despertasse a fé daquela multidão. Quarto, com voz forte mandou Lázaro sair. Quinto, Lázaro saiu. Imagina só, fachado de cabeça aos pés, então ele saiu assim. Imagina a cena, é para rir. Mas não é isso que a gente vive no dia a dia? Atados de mãos e pés. Parece que a gente não tem poder para nada. Parece que os recursos escapam às mãos. Fechado no lençol mortuário. O que é que está nos envolvendo? As circunstâncias que nos matam. São todo atadura na mão, pé, lençol no rosto, lençol mortuário. São símbolos que, sem Cristo, nós estamos entre a cruz e a espada. Eu descobri que essa expressão cruz e espada foi cunhada na Segunda Guerra Mundial, não sabia não. Você está entre a cruz e a espada. Na Segunda Guerra tinha o combate ao nazismo, né? E o nazismo odeia o cristianismo, cruz e espada. De mãos e pés atados, indica a nossa condição de vulnerabilidade. Rosto coberto com um pano. Qual era a fisionomia mesmo de Lázaro? Qual que era a verdade de Lázaro? Essa descrição toda se antecipa quanto ao modo como Jesus foi sepultado. Esse relato aqui que a gente viu hoje descreve como Jesus foi sepultado. Aqui, como será
mas para nós que já cremos, como ele foi sepultado. Ele mesmo arrebentará o túmulo, desenfaixado, ressuscita glorioso. A segunda leitura fala para a gente viver em Cristo, não é? É preciso então pensarmos sobre o que nos amarra e o que nos impede de caminhar, subir as escadas do céu, avançar pelas 7 moradas do castelo interior. Paulo apóstolo, na segunda leitura de hoje, faz-nos alerta estremecedor: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne, eu não estou falando de afetividade, sexualidade, não. Eu estou falando da condição meramente material, biológica. Denuncio eu toda forma de religião, religiosidade, espiritualidade e devocionismo, que se passam como que critérios de carne, condição físico, biológico, passional. Eu venho rezar porque hoje senti. Eu venho rezar porque... Por quê? Por que você está aqui? Esse tipo de atitude espiritual, no âmbito do espiritual, se for movido pela necessidade física, biológica apenas, você vai continuar no sepulcro, preso, enfaixado, enroladinho, vai passar a vida enrolado. Mas, se você vem por causa da fé em Cristo Jesus, você vai ser liberto. O exemplo, a época disso temos a época da pandemia do Covid. Nos colocaram no sepulcro, nos fecharam, todos temíamos a morte, mas fomos obrigados a viver dentro de casa, forçadamente dentro do lar. O que aconteceu? Não reconhecemos a fisionomia, porque o rosto estava enfaixado. Quantos divórcios, quantos infartos, quantos suicídios, quanto despreparo espiritual. Será que Deus não cuidou de nós? Será que Ele nos castigou? Quantos nem puderam despedir-se e enterrar seus mortos? Caros, somos católicos, mas infelizmente ainda estamos segundo a carne. E isto é muito mal. É uma nação católica, mas carnal. Ainda não é uma catolicidade espiritual. A gente ainda está preso. Ai de mim se eu der uma bronca no Celso. Ele nunca mais vem aqui, pede transferência para outra paróquia. É um católico carnal. Dei um exemplo, né, usando o nome do coitadinho ali, do meu irmão. Mas é um exemplo. Se eu falar, ou então eu passar pelo corredor e não falar com ninguém... o padre hoje está debochado, não me viu. Vocês perceberam que na procissão de entrada, eu entrei sem olhar para ninguém, perceberam ou não? Sim ou não? Eu fiz de propósito, que eu queria falar isto, para provocar os senhores para o melhor. Eu ainda sou católico carnal, pera lá, o Espírito de Cristo ainda não está em mim, porque se tivesse, o padre pode entrar com o bode na corda, problema dele, eu vou rezar por ele pode não estar bem, mas eu não vou perder o que o Espírito Santo me deu, vida. Eu não vou virar osso ressequido, só porque uma trivialidade circunstancial me atingiu frontalmente. Vocês entenderam? Qual é a saída? Paulo nos dirá: se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, vos vivificará. Com o batismo, o Espírito Santo não paira mais sobre nós, como nas águas primevas. Ele passa a residir, habitar em nós. Somos templos do Espírito Santo. Enfim, Deus abre as nossas sepulturas, o espaço, o modo atual como vivemos e coloca em nós o seu Espírito. É por isso que eu venho dizendo, nas suas orações, peça: dá-me teu Espírito Santo, Senhor.
estamos ainda fechados em nossas sepulturas, com uma pedra fechando sua saída. Tomemos uma determinação. É preciso primeiro escutar a voz do nosso Mestre, o Divino Espírito Santo, que se pronuncia por meio da palavra, que nos ajuda a evitar erros e enganos. Segundo, é preciso obedecer a palavra, saindo do sepulcro. Vamos sair atados, mãos e pés atados, não interessa, mas obedecer nós vamos sair. São fases, são etapas. É preciso pensar fora da caixinha. Terceiro, e revestir esta amizade com Jesus no passo da fé. Mais um degrau na santificação. Por fim, meus queridos, de verdade, em conclusão, estamos nos últimos dias da promoção, quer dizer, da quaresma. Tempo de promoção. Quem é que não gosta de uma liquidação, promoçãozinha, né? Estamos nos últimos dias. Ainda dá tempo de fazer a diferença na própria vida, na sua própria vida. Dá tempo de fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Então, para treinar hoje, eleja coisas simples, não precisa eleger coisas vultosas não. Faça só o simples. E não espere nada, apenas faça. E você vai ver o resultado. Coisa simples. Chegar em casa, fazer o almoço para sua esposa, aquele prato que ela gosta. Mas mamãe, talvez fazer uma sobremesa que seu filho gosta. Ou talvez saírem juntos porque o maridão gosta. Vamos ali. Talvez o filho, peraí papai e mamãe, eu vou lavar a louça de hoje. Coisas simples, são exemplos bem simplórios mesmo. Meus exemplos são sempre bobocas, né? Mas assim, coisa simples, faça uma coisa simples, mas faça com amor. E não faça só porque o padre mandou uma vez na vida e outra na morte. Faça todo dia, faça com carinho. Um abraço, um sorriso, um presente e uma flor, um perfume. Faça a diferença. Você consegue. Vontade você não vai ter, mas é determinação. Jesus nos aponta para a sua vitória e sua ressurreição, e nos convida com isso a abrir-nos ao seu Espírito Santo de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória! 40 minutos. Ufa, até eu me cansei. Eu imagino que vocês também estão com as costinhas tudo doloridinhas nesses bancos confortáveis de madeira. Mas meus queridos, isso é o que acontece quando a gente crê e quer o bem de todos. Não me importo roubar o tempo de vocês. Vocês vão ter para ir para casa, né? Preparar o almoço dos 6 ainda, é ou não é? Eu já fiz o meu almoço, está pronto. É só requentar. Ficou esperto. Mas assim, eu quero que vocês saiam alimentados na alma. Não se preocupe com o alimento do corpo. Vocês têm o resto da tarde para fazer um churrascão. Não, carne não pode. Fazer uma lasanha, pronto. Mas quanto tempo vocês teriam durante a semana, com a correria que vocês têm, para dar aquela alimentação, aquele alimento com nutrientes profundos na alma? Duvido. Então aproveitem este momento, deem glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque valeu a pena. Vou me atrasar, mas bendito e louvado seja Deus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos filhos, fiquem de pé e vamos professar a fé de São Pedro, a fé da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,